Amém, irmãos. Hoje não tem classe de crianças, que o pessoal está em recesso, estão se organizando ali para as atividades deste ano que nós já iniciamos, né? E a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus hoje é do pastor da igreja. Vamos lá, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os queridos um texto de Isaías, capítulo 57, 14 e 15, e envolver a igreja num assunto que eu considero extraordinário, como é toda a teologia sistemática, né? A transcendência e a imanência de Deus e suas implicações na vida da igreja de Cristo. Para a nossa edificação nesta noite, espero que Deus seja gracioso para conosco e nos fale ao coração, né? Eu já disse aqui inúmeras vezes que nós pregadores temos apenas o poder de falar aos seus ouvidos, através do serviço de som da igreja, qualquer outro local. Mas o seu coração, só Deus, através do seu Espírito, é que tem condições de ministrar. Diga amém, irmãos. Porque essa é uma obra dele. Os pregadores têm que ser fiéis, né? Na transmissão da mensagem bíblica, doutrinária, mas daí para frente, só Deus. Então, Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Então, a glória é dele, né? A obra é dele. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-a, Isaías 57, 14 e 15, e disse-a, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Que Deus seja misericordioso para conosco e ministre o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Então você agora vai falar com Deus e pedir que Ele fale o seu coração. Amém, irmão? Abençoando o pregador com a sua oração, porque aí as coisas acontecem no meio da igreja para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos te agradecer por esta parte do culto que vamos iniciar agora. Pedimos a orientação, a graça e o poder do teu Espírito e ministra o coração dos teus servos através do teu servo que vos fala. Abençoe esta reunião neste momento. Te agradecemos já pelas partes que já aconteceram, tudo para a glória do Senhor, a edificação da igreja e salvação das almas perdidas. Esta é a nossa oração, que nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Isaías, o primeiro profeta chamado Profetas Maiores, ele divide-se em três partes básicas, né? Profecia de condenação, de 1 a 35, profecia de confirmação, 36 a 39, e profecia de consolação, 40 a 66. Aí está, diante dos irmãos, uma informação interessante sobre esse livro tão precioso que deve ser lido. Os teólogos dizem que é o profeta messiânico por excelência, porque ele foi quem mais falou do Messias vindouro. E o texto que eu li para os amados nesta noite fala sobre consolação. Se você ler o capítulo 57, você vai observar que o Senhor começa a arguir a Israel, o seu povo, por causa do pecado. O pecado sempre é uma tragédia na vida do cristão, na vida da igreja. Preciso que a gente tenha consciência desta grande verdade. O que é pecado, pastor? Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Mas, a partir do versículo 14, o profeta começa a trazer uma palavra de consolação para o povo de Deus.
Ele começa, irmãos, falando sobre essa questão de aplanar a estrada, preparar o caminho, tirar os tropeços do meio do povo de Deus. Por quê? Aí ele explica a razão. Porque assim diz o alto, palavra ainda de Isaías, inspirada pelo Espírito Santo. Porque assim diz o Senhor, diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Palavra de Isaías. Né? O que é que Deus disse de si mesmo? No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Bom, vamos lá. A Bíblia revela, meus queridos, que Deus é um Deus transcendente. Pastor, o que é isso? Transcendência, irmãos, no contexto bíblico, significa que Deus está além e acima de toda a sua criação, sendo infinitamente superior, imutável e não limitado pelo tempo e espaço. A transcendência divina contrasta com a sua imanência, que é presença, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, mostrando que Deus é tanto distante como Deus íntimo, bendito seja o nome do Senhor. Então nós estamos diante de um mistério maravilhoso, né? Que é desvendado pela palavra do Senhor, que o nosso Deus, esse Deus que nós servimos, que nós adoramos, é um Deus grande demais. Grande é o Senhor, diz o salmista, e muito digno de ser louvado. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dessa transcendência, falar sobre a imanência de Deus, demorar um pouquinho e depois a sua implicação na vida nossa que estamos aqui nesta noite nos ouvindo através das redes sociais, os amados. Vamos lá. Irmãos, começa, aí já é palavra do pastor Hildes, né? Percebe-se essa transcendência através da espiritualidade de Deus. Deus é um ser espiritual. Lembre-se que quando Paulo chega lá em Atenas, ele vê o panteão de deuses gregos, ele vai olhando para os altares, encontra um altar que não tinha nenhuma imagem, nenhuma escultura, e estava lá uma frase dizendo, ao Deus desconhecido. Aí Paulo aproveita o ensejo e diz que aquele Deus que eles adoravam sem conhecer é o Deus verdadeiro. Ele começa a explicar e a ministrar o coração dos gregos, o Areópago, aquela elite intelectual daquela época. Então, irmãos, o nosso Deus, ele não tem uma representação aparente, física. Você não pode conceber Deus como você, como eu. Nós somos parecidos com Deus, mas ele não se parece conosco, porque ele é um ser espiritual. O Salvador diz que o Espírito não tem carne nem ossos como nós temos, não tem forma aparente. Paulo, pregando no Areópago, ele disse que nele nós vivemos e existimos. E eu sempre digo que Deus enche com a sua presença o universo e não é visto por ninguém. Quando a samaritana, com aquele encontro que ela teve com Jesus lá no poço de Sicar, Jesus começou uma conversa com ela, daqui a pouco ela disse, veja que tu és profeta. E começa a mostrar a questão da adoração. Os judeus diziam que é em Jerusalém, os samaritanos diziam que é lá em Samaria, no Monte Gerizim. E aí, qual é o local ideal para se adorar a esse Deus, né? Que o Senhor está aqui falando sobre ele. O Senhor diz para aquela mulher, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós não precisamos de uma representação física de Deus para adorá-lo, porque ele é um ser espiritual por excelência. Amém, irmãos? É uma personalidade.
O que Paulo diz escrevendo a Timóteo no capítulo 1, versículo 17: ora ao Rei dos céus, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aí quando Paulo escrevendo a Timóteo: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, irmãos, precisamos entender. Então, não precisa de estar aqui uma representação de uma pombinha, né? O Cristo crucificado, aquela imagem da cruz. Não precisa, irmãos, porque a nossa adoração é espiritual a um Deus que é um ser espiritual por excelência. Isso é transcendência de Deus, está acima de nós, é superior a nós. A segunda coisa que essa transcendência se percebe pela obra criadora de Deus. Irmãos, esse Deus que nós adoramos é um Deus tão poderoso que Ele criou tudo do nada. Amém? Criou tudo do nada, pela palavra do seu poder. Diz o texto sagrado: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mostram que esse Deus glorioso, esse Deus transcendente, é o Deus Todo-Poderoso. Não há limite para Ele, irmãos. Às vezes nós, diante das nossas lutas, dificuldades, a gente fica preocupado, angustiado, mas o seu Deus é maior do que você possa imaginar. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Digno és, Senhor. São João, lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Escrevendo aquilo que ele ouviu dos seres angelicais, glorificando a Deus. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade são e foram criadas. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Jó, numa reflexão profunda, ele disse: o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Meu querido, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é o Deus transcendente, Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. É o grande Criador, criou tudo do nada, com a palavra do seu poder. Haja luz, e a luz surgiu. Apareça isso, apareça aquilo. Que coisa, quando você vê a criação, você vai perceber quão grande é o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa transcendência, queridos, ela se percebe também pelas suas eternas perfeições, pelos seus atributos, que eu preguei aqui num desses domingos passados. Os atributos naturais de Deus. Dentre eles, aqueles que nós falamos, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Imagine, irmãos, esse Deus é tão poderoso, tão glorioso, tão grande, que Ele está em todo lugar do seu domínio ao mesmo tempo. Davi, na sua reflexão, irmãos, ele disse assim, preste atenção: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que até ali estarás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, irmãos, você começa a enxergar pelas Sagradas Escrituras que esse Deus que você adora, que você serve, é o Deus verdadeiro, Deus real, mas é um Deus grande. Como diz o salmista, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Excelso, exaltado, que você não pode nem conceber. Quem teve a felicidade de ter algumas revelações especiais de Deus, no caso de Isaías, Micaías, e também o João Evangelista, ele vira um Deus no seu trono de glória, cercado dos seres celestiais, glorificando a Deus,
Meus irmãos, nós precisamos entender que nós adoramos a esse Deus verdadeiro revelado na sua santa palavra. Amém, irmãos? Mas vamos pensar no que é imanência de Deus. Então veja bem, esse Deus grande, inacessível, invisível, glorioso, afastado de tudo e de todos, mas é um Deus também, pela sua própria natureza, imanente, que interage com a sua criação. Bendito seja o nome do Senhor. O que é imanência, pastor? Imanência descreve a presença ativa de Deus em sua criação, ou seja, Ele não está distante, mas habita, sustenta e interage com o mundo e as pessoas, sendo Ele mesmo a maior manifestação dessa imanência em Jesus Cristo, que veio entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, nós estamos tratando de um Deus, superior, sublime, exaltado, inacessível, habitando na luz, segundo a palavra do Senhor. Para ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Que céu é esse? Tem o céu atmosférico, o céu sideral e o céu de Deus, que é o terceiro céu, o paraíso. Amém, irmãos? É o habitat natural de Deus. Pai nosso que está nos céus, Nós oramos assim, mas Ele está também em todo lugar do seu domínio, graças ao atributo da onipresença, conhece todas as coisas da onisciência e pode todas as coisas através do atributo da onipotência de Deus. Vamos lá. Quando se fala em imanência de Deus, quando eu estava preparando esse sermão, me veio logo à mente que Deus falou. Lembre-se que os deuses que não são deuses têm boca, mas não falam. Não é isso que diz o Salmo 115? Os deuses, os ídolos deles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam, e assim por diante, irmãos. Mas o nosso Deus, esse Deus excelso, sublime, Ele graciosamente resolveu falar para a sua criatura moral, os seres humanos que foram criados à sua imagem e à sua semelhança. Você, nós somos muito importantes aos olhos de Deus, queridos, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é imago Dei em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Você não é qualquer ser, não, você é um ser especial. Deus teceu você, confeccionou. Ele não disse: apareça o homem, não. Ele pega do pó da terra, começa a moldar esta pessoa que eu estou diante dela aqui nessa noite, e que vocês estão vendo aqui nesse púlpito. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, dois líquidos se unem no ventre de uma mulher e começam a vida com dimensão eterna. Por isso que Davi disse que foi entretecido no seio de sua mãe de uma forma misteriosa e grandiosa. E esse Deus resolveu falar. E Deus falou. E essa fala de Deus foi avançando numa progressividade espantosa. Começa lá em Gênesis, vai Pentateuco, os históricos, os poéticos, os proféticos, os evangelhos, o livro histórico, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, o livro de Apocalipse, a revelação completou-se, ponto final, Deus deixou de falar. Daquela maneira que Ele está falando através de seus ministros, profetas do Senhor. E para felicidade nossa, irmãos, essa fala de Deus, aqui começando essa imanência de Deus, está disponível para nós através das Sagradas Escrituras judaicas cristãs. Como é preciosa a Bíblia, irmãos. Vou dar um carão aqui, não sei em quem, viu? Encontrei essa Bíblia de adolescente, novinha,
já faz mais de 6 meses que está ali na cozinha. Vou levar para casa. Esse adolescente esqueceu a palavra, talvez não tenha preocupado com a palavra. Às vezes as pessoas deixam a Bíblia na igreja, não sabem onde deixou, aquela confusão, não lê. Irmãos e meus amados irmãos, Deus falou, bendito seja o nome do Senhor. Deus interagiu conosco. E precisamos ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. É a palavra do Senhor que está disponível para todos, irmãos. O presbítero sempre Altino, quando está falando aqui, falando sobre as diversas versões, né, como Deus foi tão maravilhoso, fez com que esse livro fosse traduzido em diversas línguas, em todas as línguas, praticamente todas as línguas do planeta tem um exemplar da palavra do Senhor. Ainda falta um bocadinho de coisa, mas falta. Mas tem. E aqui no Brasil você tem. Eu li muito sobre o comunismo, né? Aquela perseguição que faziam os cristãos na Rússia, nos países da Romênia, por ali, aqueles países satélites ali da União Soviética no passado. E tinha ocasião, meus queridos, que as pessoas pegavam a Bíblia para contrabandeá-las. Tem até um livro chamado Contrabandista de Deus, não sei se alguém leu aqui. Alguém leu esse livro? Cadê? Teve uma pessoa ali, 2, 3, alguma coisa. É justamente um romeno, um missionário que estava contrabandeando Bíblias para o mundo comunista. E foi uma luta muito grande. Mas eles tinham dificuldade de ter a palavra. Na China é assim também, é proibido e assim por diante. Mas você tem a palavra de Deus bem pertinho da tua boca e perto do teu coração. Esta é a palavra que nós pregamos, disse o apóstolo Paulo. Porque Deus falou. Isso começa a sua imanência, que é justamente essa interação, essa maneira de se comunicar com a sua criação, com a sua criatura, ministrar o seu coração, lhe mostrar o caminho da verdade, o caminho do céu, bendito seja o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia diz aqui, Hebreus 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o universo, o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha o que Pedro disse sobre a Bíblia Sagrada. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então você tem um tesouro em sua casa, em suas mãos, leia a Bíblia. Não deixe esta palavra de Deus fechada na sua casa. Houve uma época na vida do povo de Israel, que quando estavam fazendo uma reforma no santuário, encontraram um exemplar, provavelmente do Pentateuco. E alguém disse, achamos o livro da lei. Ora bolas, como diz. Era obrigação do sacerdote ter consigo o traslado da lei. Era obrigação dos reis de Israel terem consigo o traslado da lei. Achamos o livro do Senhor, perdido na casa do Senhor. Olhe lá se não tem a Bíblia perdida na sua casa. Tem um aqui na cozinha da igreja. E é bonita a Bíblia, viu? Eu estava olhando, procurei o nome aqui, não encontrei. Silas já quer, mas não dou não, que é adolescente, viu? E eu digo, rapaz, que Bíblia bonita, eu nunca tinha visto uma Bíblia dessa aqui, viu? Está aqui. Mas, irmão, vamos adiante. Agora, irmãos, essa imanência de Deus, depois de Deus ter falado,
Agora, o Conselho da Santíssima Trindade deliberou que o Filho, o Deus Filho, encarnasse, assumisse a natureza humana e vivesse conosco aqui neste mundo. É a maior evidência da imanência de Deus, dessa interação com a sua criação. O próprio Deus resolve vir a este mundo em forma humana. No princípio era o Verbo, diz São João no capítulo 1 do seu livro, Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí lá no capítulo, do versículo 14, ele dizia: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora Deus resolve vir habitar conosco. Amém, irmãos? É por isso que o próprio Salvador disse que os reis antigos, os profetas, gostariam de ter presenciado pelo menos um dos dias do Filho de Deus aqui neste mundo. Dr. Billy Graham disse que o maior evento do mundo, na história da humanidade, não foi o homem ter pisado na lua, mas Deus ter pisado aqui na terra. Amém, irmãos? E o Verbo se fez carne. Aí Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, disse: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. No começo do hino cristológico, lá em Filipenses, Paulo diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, essa é uma prova evidente de que a imanência de Deus é uma realidade. Deus, ele se fez carne e nós convivemos com ele aqui durante 33 anos. Eu digo nós, aquela geração. Maria, José e os seus irmãos, os irmãos de Jesus Cristo, tiveram o privilégio de conviver com ele. Depois o povão teve o privilégio de vê-lo, de sentir a sua presença, ouvir a sua palavra durante 3 anos, irmãos. Mas ele morre, é sepultado, ressuscita, ascende aos céus, é entronizado. E agora? Como é que fica a imanência de Deus? Aí agora chega o Consolador. Estão vendo como Deus, esse Deus sublime, exaltado, inacessível, habitando em luz, o Espírito puríssimo, ele resolve interagir com a sua criação. O próprio Filho encarna e vem viver conosco aqui durante 33 anos. Morreu jovem, mas com o propósito de Deus, né? Mas essa imanência, continuando aqui esta mensagem, irmãos, percebe pela presença do Espírito que é derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. Antes do Pentecostes, o Espírito de Deus já operava, sem dúvida nenhuma. Mas no dia de Pentecostes, cumprindo-se a promessa de Deus lá do livro de Joel, capítulo 2, Jesus lá do alto da glória do seu trono, ele derrama sobre aqueles 120 irmãos e sobre a igreja o Espírito de Deus, o Consolador. E diz a Bíblia para habitar em vós, na vida de cada um,
e com a igreja quando ela se reúne para a celebração. Aí aqui eu vou insistir um pouquinho com os irmãos. E eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Línguas como que de fogo, pousando sobre cada um daqueles irmãos. Na casa de Cornélio, Pedro nem terminou o sermão, daqui a pouco os irmãos estavam tendo tomado de línguas e profetizando. Lá em Éfeso também aconteceu uma situação parecida, mas não é regra, aquilo foi exceção. O que é regra, pastor? É o que está escrito, irmãos, em Efésios 1:13, abra sua Bíblia aí, para você ver esse texto sagrado, tão importante para a sua vida, para você saber que esse Deus é imanente, Ele está presente na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui a Bíblia, meus amados irmãos. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mas pastor, esse texto não é o bastante, então vá para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Diz a Bíblia: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é a igreja. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido, irmãos, de um Espírito. E foi nesse texto aqui que eu estava de madrugada lendo a Bíblia, comecei a procurar as correlações, descobri alguns outros textos que falam a mesma coisa, essa realidade tremenda, de que esse Deus é tão imanente, que Ele resolveu habitar dentro do meu e do seu coração. É por isso que eu digo que Deus está embaraçosamente perto de cada um de nós, está ao alcance da tua voz, do grito da tua alma, está dentro do teu coração, meu querido irmão. Amém? Olha, imagine, irmãos, até o Carlos Fábio, um pregador muito famoso, ele hoje está afastado da igreja, mas não afastou-se de Cristo, diz ele, né? Ele teve decepção com a igreja local, qual pastoreava, e radicalizou, resolveu ser crente desigrejado. E tem um grupo de seguidores nas redes sociais. Mas ele escreveu um livro muito interessante, o Deus que habita em nós. O Espírito de Deus que foi derramado no dia de Pentecostes, depois sobre a vida de cada cristão no ato da sua conversão. Agora, essa imanência, mas o texto diz também que Ele estará convosco, no meio de vocês. Quando eu digo, irmãos, que o culto é o que existe mais precioso na vida cristã, muita gente troncha a cara, né, como se diz. Não quer levar em consideração. E às vezes a gente peca nesta área, achando que a reunião, quando nós nos reunimos, quem é que vai pregar? Pastor Eudes, não. Pastor Walter, Pastor Yadai. Quem é? Aí é Hernando Dias Lopes. É Júnior Trovão, não é o Júnior aqui não. Tem uma assembleia chamada Júnior Trovão, imagina o vozeirão desse homem. Aí, qual o conjunto que vai cantar? Getsemane. Ih, rapaz, até que é bonzinho, mas... Aí aquela banda, aí o povo corre, vai para o estádio, enche aquela confusão. Irmãos, meus amados irmãos, o Senhor prometeu, todas as vezes que nós nos reuníssemos em nome de Jesus para a celebração, Ele estaria no meio deles, através do Espírito Santo de Deus. É por isso que desde a minha adolescência que eu me apaixonei pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu me apaixonei pelas reuniões da igreja. Eu não venho para a reunião porque eu tenho sustento da igreja, não, irmãos.
Você não sabe quantas as reuniões da igreja congregacional de Cruz das Armas, eu moro no Cristo, Cruz das Armas, tem uma ladeira lá, alguns irmãos conhecem, Evandro passa todo dia por ela. Cadê Evandro? Quando vai para o trabalho, segunda, né? E não é brincadeira não, viu? E eu conheço esse rapaz que ele era pequenininho, ele hoje está bem fortinho, aí meu filho, eu de junho, né? O André e a Ana, eu ia com ele, os três, subia a ladeira lá do Cristo para a Cruz das Armas, para o culto, para a adoração ao Senhor. Hoje o indivíduo mora em cima da igreja, tem carro, tem gasolina, tem tudo, e não sobe a casa do Senhor para a adoração, para a celebração. Isso é pecado, irmãos. Isso tem consequência. Isso tem consequência, porque Deus é um Deus, é grande mais do que você possa imaginar, e é o Deus presente, imanente, está no meio do seu povo, irmãos. Paulo diz, nele nós vivemos e existimos. Aquelas igrejas do Apocalipse, elas tiveram uma surpresa muito grande, quando elas ouviram o Senhor dizer, eu sei as tuas obras. Eu conheço o teu coração. Não adianta você querer se esconder de mim, porque eu sou um Deus onisciente. Ninguém foge do controle de Deus, irmãos. Não é ameaçando a igreja, é a realidade, para que nós não transgridamos a palavra do Senhor. Tivemos amanhã de jejum e oração hoje, então a foto está aí. A foto está aí no grupo de zap da igreja. O momento que a gente se reuniu para buscar a Deus, para se humilhar diante do Senhor. Irmão, Deus está presente, esse é um Deus imanente, Ele interage com a sua criação, com nós. A igreja é a menina dos olhos de Deus, irmãos. A igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, é o povo reunido para celebrar o Senhor. Tinha um livro lá que eu acho que eu não li, né? Porque eu li muito livro, me lembro. Era uma foto de uma igreja antiga, né? E cheia de pessoas, e a pergunta, o que é isso dizer? O que é isso dizer? Povo reunido, gozando da presença desse Deus imanente, que está no meio do seu povo, através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, meus queridos, nessa noite, eu queria que você levasse em consideração essas grandes verdades, porque essa imanência, tanto a transcendência como a imanência, tem implicações. Adorarmos a Deus de uma forma correta, né? Em espírito e em verdade, o temor a Deus em nossas vidas, pessoas que não temem ao Senhor, não pensa que transgridem a palavra do Senhor. Obedecer a Deus, e quando se trata dessa imanência através do Filho de Deus, irmãos, aí agora vem a questão da fé, porque Ele, Jesus Cristo, foi o conselho da Santíssima Trindade, definiu que Ele é o objeto da fé. Amém? Ou seja, a nossa fé tem que ser direcionada a Ele. Creio em Deus. Aí Tiago diz, até o diabo crê, estremece. Creio no Espírito Santo, está no credo apostólico, eu creio também, e em Deus eu creio também, que está tudo isso, eu não questiono essas verdades. Agora, eles decidiram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o Filho fosse o Redentor e fosse o objeto da fé salvadora, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, o senhor está... Eu me lembro que um rapaz aqui pregou, ele falando sobre... E eu ouvindo, né, falando o Deus aí, Yahvé, o Deus de Israel, amém, amém, glória a Deus, e eu procurando que ele falasse sobre Jesus Cristo. Aí depois diz, rapaz, Jesus também deve ser adorado. Sim, Jesus também. Irmãos,
quando o carcereiro de Filipe fez uma pergunta que muitos deveriam fazer: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta de Deus para aquele homem, através de Paulo e Silas? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ele foi definido como objeto da fé. Então, a sua fé, a minha fé, deve ser canalizada para esse objeto, porque Ele é Deus, irmãos. Foi eles que decidiram. O pai vai ficar com ciúme se eu tributar louvores a Cristo. Quem foi que disse isso, irmão? Quem foi que disse isso? Quem ver a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O conselho definiu que o Filho é o Redentor, objeto da fé, deve ser proclamado. O Evangelho de Cristo, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. São implicações profundas dessa imanência de Deus. E louvamos a Deus, estou encerrando, que o Espírito está operando ainda, louvado seja o nome do Senhor. Né? Nós não fazemos apelo aqui, antes eu até fazia, eu me lembro que o pastor Bartolomeu disse assim, né, que as pessoas, quando eu estava pregando, eu realmente fazia apelo, né? O pastor Catão dava oportunidade e tal, e sempre algum doce se convertia, e ele disse, apontou para mim, para eu converter ninguém, ele se converteu. Mas aqui a gente está pregando a palavra, mas o Espírito está operando. 4 pessoas já me procuraram, pastor, eu quero ser batizado. E eu não fiz apelo. Irmãos, a gente prega a palavra, esse Deus imanente, o Espírito de Deus, no meio da igreja, faz a obra. Então, sirva a Deus com sinceridade, sirva a Deus de forma obediente, faça o trabalho do Senhor, não desanime. Quem está aqui hoje pela manhã, o pastor Walter falou, para perseverar, independente de circunstâncias. Foi isso, pastor? Cadê o homem? Aqui, eu ouvi a mensagem bem atenta, estava ali ouvindo. Bendito seja o nome do Senhor. Guarda esta palavra no seu coração. Amém? E vamos nos apegar mais a Cristo e a sua obra. Louvado seja Deus por isso. A sua causa, a sua igreja. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Outra vez, bem forte, vamos lá. No meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Amém, irmão. Agora nós estamos despedindo dos irmãos lá nas redes sociais e vamos agora celebrar a ceia do Senhor sob orientação do pastor Walter Moura.